Boa tarde, este é o programa Eclésia, hoje de olhos postos no passado da Igreja Católica, mas também na atualidade. Relações interpessoais e liderança não são apenas preocupações do mercado empresarial. Os conceitos podem também ser aplicados na escola. O tema foi abordado numa sessão de formação para equipas diocesanas da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Os professores, quando entram numa sala de aula, para além de levarem as competências académicas, têm de levar também outro tipo de competências. Uma delas é a liderança. E a liderança pode ser algo que se trabalha, algo que se pode aprender. Partindo deste pressuposto, o Secretariado Nacional de Educação Cristã convidou os responsáveis diocesanos pela disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica para um fim de semana de formação sobre liderança e relações interpessoais. Nós julgamos que a liderança é uma coisa que também se trabalha. Por vezes diz-se que as pessoas nascem líderes. Mais do que nascer-se líderes, aprende-se a liderar, aprende-se a exercitar corretamente a liderança. E é essa convicção que nos move a encontrarmos aqui nesta data. É trabalhar dimensões importantes da liderança a nível da educação moral e religiosa católica para fazer da sua missão uma realidade bem conseguida. Temos uma missão. Presentes estiveram as equipas coordenadoras de Educação Moral e Religiosa Católica, vindas de todas as dioceses do país. Todos eram unânimes em afirmar a premência da formação para a liderança no contexto da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Eu acho que é muito importante que os professores de Educação Moral e Religiosa Católica tenham uma postura também reforçada em termos de liderança, porque estão a formar, não só em termos de conteúdos, mas também, sobretudo, formar a personalidade das pessoas numa formação que queremos que seja integral. E a liderança é um dos saberes que nós precisamos de adquirir para o podermos passar. A disciplina de Educação Moral sobrevive com o olhar atento dos docentes. E selecionar ou escolher os melhores para passar a melhor mensagem para a escola é uma tarefa que nos preocupa. Nós podemos ser academicamente brilhantes e em termos de relações pessoais não sermos brilhantes, sermos até más pessoas, entre aspas, sabendo aquilo que estamos a dizer. E por isso esta parte humana, esta parte da relação é muito importante, até porque nós não conseguimos transmitir nada se não conseguirmos estabelecer relação. E a partir daí... Esta ação de formação teve ainda como objetivo proceder a um diagnóstico sobre a lecionação da disciplina em cada diocese, refletindo sobre a sua identidade. Uma identidade que deve também ser refletida a partir da escola. Eu diria que a grande área de reflexão tem que ser esta. A disciplina está na escola para ajudar que a escola cumpra o seu objetivo enquanto escola. O grande objetivo da escola enquanto escola é contribuir para a construção da comunidade humana e para o desenvolvimento integral da pessoa. E, portanto, é esse também o objetivo da disciplina. Ora, uma das áreas com que se faz a construção humana, a partir da qual a construção humana se pode fazer, a partir da qual se constrói a pessoa, a sua identidade, o sentido da vida, é a dimensão do religioso. É a partir disso que a disciplina faz, ou seja, esse é o seu contributo específico para a missão global da escola. E como estamos na escola, julgo eu, é a partir da escola que estas coisas devem ser pensadas. Participaram nesta ação de formação uma centena de professores, a que se juntaram mais 250 que acompanharam o evento via internet. Os reclusos não são apenas dos serviços prisionais, são de toda a sociedade. É desta premissa que parte todo o trabalho da Pastoral Penitenciária, que reuniu em Fátima sob o lema Uma Chave para a Prisão. No local onde todas as portas se fecham, a Igreja quer ser uma chave para abrir. A Pastoral Penitenciária quer levar para as prisões a chave do Evangelho, da esperança e a chave para a defesa dos direitos de todos os que lá estão. Ser recluso é um momento de passagem. A sociedade só tem a ganhar com o bom trabalho que se fizer dentro das prisões. Este nosso encontro é um encontro que reflete a esperança que nós queremos inculcar, dar
não só aos presos, mas também, enfim, a todo o sistema, de modo que vivamos esperança e sintamos que as cadeias não são um ponto final. Por outro lado, queremos também sublinhar os direitos dos presos e reforçá-los, dizer que estamos do lado da defesa dos direitos das pessoas detidas, pessoas privadas de liberdade, e queremos dizer que os voluntários e os colaboradores e os capelães estamos envolvidos nessa tarefa de fazermos com que realmente o Evangelho e a chave que o Evangelho é da libertação passe como mensagem para os irmãos reclusos e todos possam viver com mais esperança e com mais capacidade de reproduzir o seu futuro e recompor. Um pouco mais longe lá dentro. Para levar a cabo a sua presença junto do mundo prisional, a Pastoral Penitenciária aposta na formação dos seus colaboradores e voluntários. A especificidade destes dois conceitos esteve em reflexão durante o 8º Encontro Nacional. É uma pastoral muito específica, a pastoral penitenciária, e, portanto, se as pessoas não têm uma preparação capaz para lidar com pessoas num estado de sofrimento muito especial, que é um preso, que é um detido, que tem por cima a marca de porventura ter cometido um ilícito, isso é muito marcante. Portanto, temos que fazer aqui um trabalho de tratamento, porventura até de cura do próprio recluso, levá-lo a aceitar que falhou, que infringiu uma lei, recompor-se interiormente, recompor, digamos, os cacos do seu coração partido, da sua consciência partida, que a pessoa assuma o mal que fez, que saiba conviver com ela, e, portanto, se reconcilie consigo mesma e depois possa fazer o trabalho de reconstituição e de promoção para voltar à sociedade com perspectivas de futuro. Apesar do decreto-lei que regulamenta a concordata estar em vigor desde 2009, há procedimentos concretos que ainda falta acertar. Aliás, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais tem suspenso, para avaliação, um manual de procedimentos para a prestação da assistência espiritual e religiosa nas prisões. Esse manual está neste momento suspenso para a avaliação, pela Direção-Geral que o fez e que o suspendeu, passado alguns meses, precisamente porque havia ali uma coisa muito curiosa, que era o recluso ter que ser interrogado sobre a sua religião, não sei o quê. Isso é contra a própria Constituição da República Portuguesa, e ninguém pode ser interrogado sobre a sua religião, não sei por casos estatísticos, e mesmo assim não de maneira identificada, mas para números, para estatística. Eu disse ali algumas dificuldades, porque também se compreende que as pessoas que vão para uma celebração saiba quem são dentro do estabelecimento. É uma casa de segurança, tem que saber onde é que a pessoa está e porque é que está. É este aspecto concreto que também nos tem dificultado, porque às vezes os próprios reclusos têm que estar registados, têm que saber que vão, têm que dar o nome, têm que assinar. Esse aspecto complicou um bocadinho. Aspectos burocráticos que acabam por atrapalhar a liberdade de consciência, de religião e de culto. Direitos fundamentais de todos os que se encontram na prisão. A Universidade Católica Portuguesa comemora no próximo domingo 45 anos de existência, ocasião que servirá para repensar a missão da Universidade, dadas as profundas mudanças que ocorreram em Portugal nas últimas décadas. Para o reitor da Universidade Católica, a crise económica atual leva a que também esta instituição encare agora novos desafios. Eu diria que o primeiro grande desafio que tem a Universidade é o desafio da internacionalização. É sermos uma universidade não apenas portuguesa, mas uma universidade católica, no sentido universal. Somos uma universidade europeia, uma universidade mundial. E os desafios da internacionalização são muitos, porque hoje não competimos apenas com as universidades portuguesas, onde, aliás, estamos numa competição que é desigual. Competimos com as universidades de todo o mundo e com as universidades da Europa. Este é seguramente o maior desafio que temos que enfrentar nos próximos tempos. E para isso, e diria que este é o segundo desafio, temos que desenvolver e cada vez mais a produção de conhecimento, ou seja, a investigação científica na universidade. A sessão comemorativa dos 45 anos da Universidade Católica Portuguesa decorrerá no próximo domingo e contará com a presença do seu magno chanceler, Dom José Policarpo. E depois de um olhar pela atualidade, fica a história a cargo de Dom Manuel Clemente.
É uma história de martírio vivido na Alemanha, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a que temos estado a apresentar aqui nesta rubrica O Passado Presente, onde contamos, em cada semana, com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde e muito obrigado por estar mais connosco para falarmos desta vida de Marcel Callot. Uma vida de um mártir dos nossos dias. Ou seja, para deixarmos que essa vida nos fale. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. E vamos continuar então a seguir este caminho cada vez mais apertado, mas também cada vez mais luminoso, que foi o de Marcel Callot. Enfim, para algum espectador que tenha chegado hoje, e rapidissimamente, estamos a falar de um jovem francês, nascido em 1921 em Rennes, na Bretanha, de uma família católica modesta, mas muito devota, com uma forte ligação à sua paróquia. Depois também, enfim, a tudo, à catequese, à vida litúrgica, ao escotismo católico nos seus inícios, que a partir dos 12, 13 anos trabalha numa tipografia, e aí esse mundo do trabalho também o desafia, enfim, na resposta cristã que sentia dever dar, e como isso passa pela JOC, a ação católica, a presença católica no meio operário, enfim, tudo decorre, diríamos, normalmente. Quando aos 20 anos, enfim, encontra a sua namorada e com, enfim, já perspectivas de casamento daí a algum tempo, mas quando tudo isso está para acontecer, acontece exatamente o contrário. Portanto, os bombardeamentos aliados a Rennes, a morte da sua irmã mais velha, a convocatória para o serviço obrigatório na Alemanha, enfim, aqui ele obedece com um sentido missionário, de continuar no trabalho obrigatório esse mesmo apostolado que fazia, como depois, efetivamente, lá na Turíngia, onde estava a trabalhar, continua esse apostolado e cria um grupo de JOC mesmo naquelas circunstâncias. E agora, como dizia no final do último programa, as coisas vão se tornar mais complicadas, porque esse apostolado católico, mesmo num trabalho obrigatório na Alemanha, que ainda não era propriamente um campo de concentração, isto tudo era proibido pelo regime. E isto leva-nos a uma primeira consideração do que era a oposição frontal do nazismo ao catolicismo. Porque o nazismo, como outros totalitarismos da época, o fascismo italiano também em grandíssima parte, já para não falar do outro ismo que se estava a desenvolver para além da Alemanha na própria União Soviética, para estes ismos, para estes totalitarismos de sinal, enfim, contrário, mas aqui aproximáveis, a presença de organizações não controladas, como era o caso de uma igreja, não controladas pelo Estado, que fugiam daquela tutela universal sobre tudo e todos que esses mesmos Estados queriam ter, era sempre muito suspeita e em muitos casos, na generalidade dos casos, muito, enfim, muito coartada essa presença católica. E isso também acontecia na Alemanha, porque apesar da Igreja Católica ter tentado enfim, preservar minimamente as liberdades internas da Igreja na Alemanha, a partir de 1933 as coisas tornaram-se praticamente impossíveis. E, portanto, o catolicismo que existe na Alemanha, quer da parte de católicos alemães, quer destes que estavam à força na Alemanha, em campos de trabalho, enfim, é muitíssimo controlado. Bem, e é tão controlado que, assim que é reparado, é logo reprimido. Eu peço ao Paulo para ler mais um trecho de Curva de Morville a este propósito. A 3 de dezembro de 1943 foi promulgado um decreto que proibia o apostolado católico de qualquer tipo entre os trabalhadores franceses na Alemanha. Marcel foi preso a 19 de abril. Quando o agente da Gestapo invadiu a casa para revistar os seus pertences, um outro francês, ali alojado, perguntou-lhe a razão da detenção, ao que o agente respondeu com desdém: "Este senhor é demasiado católico." Marcel foi levado para a cidade vizinha de Gotha, onde foi interrogado pela Gestapo, juntamente com outros jocistas e um sacerdote da diocese de Rennes, o padre Jean Lecoq. Marcel, que ia anotando na parte de trás de um velho jornal os dias à medida que iam passando na prisão, escreveu, por baixo do dia 16 de julho de 1944, "Comunhão, alegria imensa." Provavelmente terá sido a última vez que Marcel Callot recebeu o Senhor pela comunhão. A 6 de julho de 1944, Marcel escreveu à família: "Quanto agradeço a Cristo ter-me colocado neste caminho que agora percorro. É maravilhoso poder oferecer-lhe dias como estes,
Como lhe deve agradar a minha oblação diária? E levo todos os meus sofrimentos e dificuldades por todos vós. Por vós, queridíssimos pais, pela minha amada noiva, pelo Jean, para que o seu ministério sacerdotal seja fecundo, por todos os meus amigos e companheiros. Sim, é realmente uma alegria e um consolo poder sofrer por aqueles que amo. Olha, um trecho desse escrito por um rapaz de 22, 23 anos não deixa de impressionar, não é? Porque está aí o cristianismo todo. O sentido cristão da vida, enfim, não precisamos de prolongar muito mais, está aí tudo, não é? Ter essa consciência de que mesmo nas dificuldades a vida se pode tornar uma oferta, e exatamente como a oferta servir a todos, amigos e até aos próprios inimigos, e nesse sentido realizar-se com uma vida plena, mas isto é o sentido cristão da existência, e chama-se Páscoa, não é? E como é que um rapaz que nunca teve propriamente muita teologia, nunca, enfim, alguma catequese teve, mesmo nos seus tempos de joque, e com o seu assistente também, mas nunca teve, enfim, um curso formal de teologia cristã, tem realmente na sua vivência, na sua sensibilidade, constituindo um autêntico testemunho, portanto, um testemunho qualificado, um mártir, porque não apenas o diz, mas o vive, bem, não nos deixa de impressionar. E muito rapidamente, e como aí está, com esse texto de Covo de Morreville, o que aconteceu foi que não era possível fazer apostolado na Alemanha, não era possível da parte oficial, isso era reprimido, e é exatamente isso que o leva à condenação. Agora vamos passar do trabalho obrigatório para o campo de concentração que se seguirá. Mas passa com essa explicação, passa o termo, que o guarda que o vem prender dá. Esse senhor vai preso porque é demasiado católico. Ora, esta definição de alguém e ser incriminado por isso como demasiado católico, o que é que pode significar no final de 1943 ou hoje, em 2012? O que é ser demasiado católico? Não é? Ser demasiado católico era fazer o quê? Era fazer o que ele estava a fazer na sua fábrica, com os seus colegas de trabalho, ainda do trabalho obrigatório, criar um grupo de jockey. O que era o grupo de jockey? Era reunirem-se, talvez julgar e agir, analisar a situação em que viviam, que não era famosa, depois, com critério evangélico, tentarem responder na medida em que podiam responder, depois ter uma ação que levantasse o ânimo, que essa era a primeira que devia ser feita, e, portanto, todas aquelas atividades que nós referimos, que eles faziam a partir dos seus grupos de jogo, mas isto era proibido, porque isto é um outro espaço. Os regimes totalitários não querem este espaço, que é basicamente de liberdade interior. Esses regimes querem submissão... Nem interior nem exterior. Não, exterior não ia, né? E cada vez vai haver menos. Já era pouquinho, agora vai ser ainda mais reduzida até ao inacreditável. Mas sobretudo interior. Porque isso era olhado como uma atividade subversiva. Certamente criaria opositores ao regime. O que nos põe aquela interrogação que sempre podemos pôr: como é que o cristianismo influencia a sociedade? O cristianismo não influencia a sociedade imediatamente por movimentos externos, não é? Porque esses movimentos externos, no fundo, são íncitos até à própria humanidade. Quer dizer, a humanidade procura liberdade, procura tudo aquilo que faz parte dos direitos humanos. Não são exclusivos dos católicos. Tem a ver com a nossa humanidade comum. Agora, o cristianismo influencia na medida em que dá uma liberdade interior que depois acaba por se sobrepor a todas essas restrições exteriores que encontra, não é? E era isso que eles notavam nele. Este senhor é demasiado católico, nós não o conseguimos vergar, nós não o conseguimos calar, o homem não para quieto, está sempre a falar destas coisas com os seus colegas, está-lhes a levantar o ânimo, e nós não queremos gente de ânimo levantado, nós queremos gente submissa. No fundo, queremos engrenagens de uma grande máquina, e quem a decide somos nós. Portanto, não pode haver apostolado católico na Alemanha. E devo dizer, isto passa-se na Alemanha nazi. Mas o apostolado católico encontrou em muitos países, sobretudo de regimes totalitários ou autoritários, sempre grandes reservas. Na Itália, muito durante o regime de Mussolini. Em 1937, o Papa Pio XI tinha rejeitado o comunismo ateu, não é? Por causa da sua proposta de ateísmo para resolver, à sua maneira, os problemas da humanidade. Isso tinha sido rejeitado em 1937, mas já antes também tinha sido rejeitado o fascismo italiano,
em 33, pelo mesmo Pio XI, exatamente porque ele se apresentava como algo de totalitário, que não havia interferência nenhuma, não podia haver interferência nenhuma, nem da Igreja, nem de ninguém, naquilo que fosse a formação da juventude. Portanto, tudo tinha que ser também como o Estado queria e apenas assim. Portanto, essa rejeição do totalitarismo na sua vertente, digamos assim, de espírito, de ânimo, é comum no catolicismo dos anos 30 e 40. Agora, o que é interessante verificar é que isso, no militante que já tinha entranhado toda essa proposta católica para si e para os outros, com Marcel Calot, era evidente. Portanto, e ele vai ser condenado, ele vai passar do serviço obrigatório para o campo de concentração por essa razão. Este senhor é demasiado católico, não é? Isto hoje não se põe exatamente os mesmos termos, felizmente, pelo menos aqui no espaço em que nós vivemos, europeus e ainda chamados ocidentais. Mas há um certo ambiente do chamado politicamente correto, em que não se acha bem que uma pessoa se defina conforme a sua convicção, conforme a sua crença, e cria-se assim um certo amorfismo social e anímico, ainda tem os seus laivos, não é? E creio que testemunhos como o de Marcel Calot nos devem também instigar a não ter medo de ser, no sentido dele, demasiado católicos, ou simplesmente católicos. Por isso também o apresentámos esta história no presente que vivemos, e o continuamos a fazer de hoje a 8 dias nesta rubrica O Passado do Presente. É tudo por hoje, estamos de regresso amanhã. Até lá pode sempre ver ou rever estes programas em agência.eclésia.pt. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.